Boa tarde, alunos e alunas. Esta é a nossa segunda aula de recuperação. Na aula anterior, nós falamos de Estados Unidos no século XIX e de América Latina também no mesmo período e começamos a falar das revoluções de 1820, 1830, 1848. Hoje nós terminaremos o conteúdo, mas queria avisar o seguinte: como o Camil tem Revolução Francesa, não haverá uma terceira aula de Revolução Francesa. A aula que foi feita de revisão para a prova, né, que abordou o tema no Camil, vai estar neste bloco para que vocês possam assistir. Não é para o pessoal do CAUNI, é para o pessoal do Camil. Revolução Francesa foi conteúdo do segundo trimestre de vocês, mas não foi do CAUNI, nem era da BNCC, mas estará na prova de recuperação do Camil. Então vamos para a aula. Pessoal, vamos então continuar. Antes de falarmos da Revolução de 1848, da Primavera dos Povos, nós iremos voltar a uma questão que é central no século XIX e que vai nos ajudar a entender também o imperialismo e o neocolonialismo, que é o avanço da Revolução Industrial. Então, no início do século XIX, nós ainda estamos na primeira Revolução Industrial, mas já vemos, né, a sociedade europeia da época, também nos Estados Unidos, nas regiões industrializadas, já percebiam as profundas mudanças que tinham acontecido. Então, você tinha cidades cada vez maiores, cada vez mais sujas, com bairros extremamente pobres, com cortiços, em que a situação de vida dos trabalhadores era muito ruim. Era também perceptível para intelectuais, políticos, religiosos, né, que questões como o aumento da criminalidade, prostituição, alcoolismo eram frequentes dentro desse meio urbano, onde a população era extremamente explorada, porque efetivamente você tinha o aumento da riqueza, porque a Revolução Industrial aumenta a produção de riqueza, mas essa riqueza ela estava concentrada cada vez mais na mão de poucos. E aí começam a surgir tanto argumentos que justifiquem, né, a manutenção desse sistema sem a intervenção do Estado na economia, ou sem que alguma coisa possa ser feita, principalmente pelos políticos, para melhorar a situação dos pobres ou para diminuir, para criar leis que pudessem diminuir ou regular a exploração por parte das indústrias, porque isso seria contra as regras do liberalismo econômico e também contra regras que estavam cada vez mais se entranhando na ciência como algo natural, né? Que havia mais fortes e havia mais fracos, e dentro das sociedades isso também estava marcado pelas desigualdades. Muito bem, só que é um momento em que você vai ter o desenvolvimento do pensamento socialista. Então, nós vamos falar de três vertentes do socialismo que são marcantes do século XIX. Em termos temporais, elas estão exatamente distribuídas dessa maneira. Primeiro o socialismo utópico, depois o socialismo científico e a seguir o anarquismo, muito próximo ali do socialismo científico. O socialismo utópico, ele é, via de regra, reformista. Havia utópicos revolucionários, mas eles eram a minoria, tá? Então, o que os socialistas utópicos desejavam? A reforma do capitalismo para que ele fosse humanizado, para que os pobres pudessem, né, viver a sua vida de forma satisfatória, sem a exploração que marcava a sociedade naquele momento. Alguns dos utópicos eram religiosos, eram empresários que vão criar fábricas modelo, fazendas modelo, e você vai ter experiências utópicas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Os utópicos revolucionários, eles acabam participando, as lideranças francesas, da Revolução de 1848, o que vai permitir, quando começa a República em 48, que você tenha, por exemplo, a criação das oficinas gerenciadas pelos próprios trabalhadores, que é uma experiência do socialismo utópico e que vai ser defendida por parte desses pensadores. Você precisa saber o nome deles, de algum deles? Não, por isso que eu não estou falando o nome de ninguém, ok? Precisa saber o quê? Que o socialismo utópico normalmente queria reformar o capitalismo para torná-lo mais humano,
menos explorador daqueles que estavam na base da sociedade. Já o socialismo científico, né, do Marx e do Engels, ele vai, né, ganhar importância intelectual e depois na prática política a partir do final da década de 1840. O socialismo científico, ele está, né, dentro do espírito do século XIX de tentar explicar pela razão, pela ciência, o desenvolvimento da sociedade, das forças produtivas, da economia, e ele é eminentemente revolucionário. Porque ele não acredita, não defende os seus pensadores que o capitalismo possa ser reformado, mas o capitalismo deve ser superado através da mobilização da classe operária, que seria a classe revolucionária e que faria com que as mudanças acontecessem. Então, não havia conciliação, por exemplo, entre operários e burgueses. Daí a ideia de luta de classes. Se os interesses de classe eles são antagônicos, eles são diferentes, radicalmente diferentes, não tem como eles cooperarem, como os utópicos defendiam que era possível. Então, o capitalismo deve ser superado rumo ao socialismo, que seria um momento de transição, ainda com o Estado, até se chegar ao comunismo, ok? Então, lembrem para o socialismo científico, que ele é revolucionário, que ele parte da ideia da mobilização da classe operária, que ele defende a luta de classes, eu deveria ter escrito, não escrevi, e que a ideia é superar o capitalismo, tá? Já o anarquismo, ele também é uma forma de socialismo, embora seja conhecido pelo seu nome próprio, né, de anarquismo. Ele também é revolucionário, ele também parte do princípio da mobilização da classe operária, dos camponeses também, seja. Ele rejeita qualquer forma de Estado. Então, para os anarquistas, mesmo que o Estado fosse gerido por trabalhadores, ele seria ruim porque é Estado. Então, eles acreditam em experiências de autogestão em que não haja hierarquias, não haja polícia, não exista parlamento, como nos moldes burgueses do século XIX, do Estado liberal. Alguns anarquistas vão defender ações terroristas de impacto. Daí você vai assassinar presidente dos Estados Unidos, imperadores, czar da Rússia, imperatriz da Áustria, serão mortos, primeiros ministros, etc. Então, os anarquistas eles são muito mais lembrados pelas suas ações de efeito, né, de ação direta, do que propriamente pelas suas experiências de autogestão, de comunidades agrícolas ou de fábricas ou o que quer que seja. Os socialistas científicos não se davam com os anarquistas e vice-versa, porque para os socialistas científicos, os anarquistas eles queriam queimar etapas do que seria o progresso mais racional da sociedade rumo ao comunismo de superação do capitalismo. Agora, correndo por fora disso tudo e ligado ao pensamento liberal, nós temos o nacionalismo. É um ideário nascido tanto das ideias liberais quanto do romantismo. Então, o romantismo na literatura, nas artes, ele vai defender o individualismo. O liberalismo, a gente já viu, ele defende, por exemplo, que cabe ao Estado garantir os direitos naturais, que um Estado que não cumpra com as suas funções, ele pode e deve ser questionado. Pensem que, no caso do nacionalismo, é um individualismo que não é pessoal, mas é de um grupo de pessoas. Então, é um sentimento que vai animar os povos sem Estado. Professor, o que são povos sem Estado? Aqueles que têm uma identidade étnica, religiosa, cultural, mas que não necessariamente têm um Estado-nação, tem um Estado político com leis, com regras, reconhecido internacionalmente. Então, o século XIX, você tem, dentro da Europa, dois grandes impérios. O Império Russo e o Império Austríaco. Dentro desses impérios, você tem uma miríade de povos que, em muitos casos, querem o quê? Querem, nesse momento, ter direito ao seu Estado nacional. Nós temos a Itália, que está fragmentada, e na Itália vão surgir movimentos nacionalistas que defendem que todos os italianos deveriam se unir e teriam direito ao seu Estado nacional. Há movimentos nacionalistas, por exemplo, na Inglaterra, aí você vê a questão dos irlandeses, ou na França, onde você reprime, por exemplo, os bretões, mas
os nacionalismos eles vão estar muito mais vibrantes nesse centro-leste da Europa, porque o império, muitas vezes, ele anula as diferenças. E, lembrando lá da influência liberal, os imperadores desses da Áustria, da Rússia, eles se justificavam no poder pelo direito divino. Eles eram reis porque imperadores, né? E alguns eram reis e imperadores porque Deus os tinha colocado ali. Então, nós temos essa busca de muitos povos no século XIX pela construção do seu Estado nacional, do seu Estado-nação. Tá? Alguns conseguem, outros não. Então, chegamos a 1848. São as revoluções chamadas de Primavera dos Povos. E se a gente pensa em termos de primavera, assim como qualquer estação do ano, ela passa. Mas a Primavera dos Povos vai ter grande influência no século XIX sobre vários movimentos e depois no século XX também. Então, as revoluções de 48, que acontecem em várias regiões da Europa, começando pela França, elas são liberais. Então a gente já sabe que bandeiras são essas. Basta pegar o finalzinho da aula passada, quando eu faço as revoluções de 1820 e de 1830. Só que essas revoluções, elas já vão levantar também as bandeiras dos trabalhadores. Então você vai ter, pela primeira vez, os interesses de grupos que são burgueses ou das camadas médias. Você vai ter muito claro ali aparecendo os interesses dos trabalhadores do campo e da cidade, principalmente, com suas demandas próprias, redução da jornada de trabalho, melhores salários, em alguns casos, revolução. Eu coloquei ali em parênteses a influência do cartismo. Por quê? Porque não vai ter revolução na Inglaterra. Mas na Inglaterra, desde a década de 1830, nós temos o chamado movimento cartista, da Carta do Povo, em que você tem a mobilização de operários e simpatizantes desses operários para que lhes seja concedido. Primeiro, a luta era pelo direito de voto, porque só votava quem tinha propriedade, e o operário, né, ele só tem de ser a sua força de trabalho, então isso não era considerado propriedade, que lutavam por direito à representação no parlamento, a serem eleitos, porque para ser eleito para o parlamento você tinha que ter propriedade, então você podia, só para votar tinha que ter propriedade, e para ser eleito tinha que ter propriedade. Então os cartistas eles começam defendendo o direito do sufrágio universal masculino, que todos os homens adultos, né, maiores de idade, pudessem votar. Com o tempo, os cartistas começam também a levantar bandeiras, que são bandeiras o quê? Sociais. Eles querem o direito o direito a jornadas de trabalho menores, a regulamentação do trabalho feminino e do trabalho infantil são demandas cartistas. Então, na Inglaterra, o cartismo em 48 já está desaparecendo, mas ele conseguiu deixar algumas marcas que vão possibilitar que reformas sejam feitas ali nas ilhas e você tem a contenção de qualquer movimento que pudesse ser parecido com o que está acontecendo na Europa. Mas na Europa, essas reformas não tinham acontecido. Então, nós temos, na França, a derrubada da monarquia. Então, a queda da monarquia de Júlio, os Orleans vão ter que ir para o exílio deles vai ser na Inglaterra, e nós vamos ter uma breve república com a participação dos socialistas, porque logo esses socialistas eles são tirados do grupo que está no poder, porque não é um poder na mão de um homem só, né? Tem um grupo que está governando, e nós vamos ter a organização de um partido nesse processo, que é o Partido da Ordem, que vai explorar um medo em relação aos socialistas e vai explorar um outro defeito desse governo que nasce da Revolução de 48. Ele é um governo muito parisiense. Ele não tem noção do que está acontecendo no resto da França. Então você vai ter a hegemonia do Partido da Ordem, a repressão aos movimentos populares, a prisão dos socialistas, que são os utópicos nesse momento. E você tem também novas eleições que vão eleger o sobrinho de Napoleão, que ele se elege presidente, mas ele dá um golpe logo em seguida e dá início ao Segundo Império Francês. É Napoleão III que vai tentar interferir no México, que a gente falou na aula passada, enquanto os americanos estão na Guerra de Secessão, os franceses vão intervir no México, vão intervir no Caribe. É ele que vai interferir
no processo de unificação da Itália, que vai interferir no processo de unificação da Alemanha. Tá? Então, a França, em 48, vira uma república, para, meses depois, voltar a ser uma monarquia, mas dessa vez, de novo, um império. Há revoluções em 48 em outros lugares? Sim, há. Nós temos principalmente na Áustria, onde eles chegam, né, os revolucionários, né, o grupo burguês, ele chega a tomar o poder, assume o poder dentro de Viena, mas quando você, de uma certa maneira, neutraliza o poder do imperador, o que vai acontecer é que movimentos nacionalistas vão explodir por toda a Áustria. Os tchecos querem a sua autonomia, talvez a sua independência, os húngaros querem sua independência e por aí vai. Então, como esse novo governo, que é um governo burguês, não tem experiência de gestão, não tem experiência militar, você vai abrir caminho para uma reação da nobreza e uma restauração do absolutismo ou do neo-absolutismo com a repressão desses nacionalismos. Como a Áustria tem também territórios na Itália nós vamos ter levantes no norte, que são importantes, né? São republicanos, querem uma república, nós vamos ter levantes no sul, e nós vamos ter a tentativa da tomada de Roma. Quem governa Roma? É o Papa. Quem é que vai interferir dentro da Itália para defender os interesses do Papa? É a França, é Napoleão III, que vai colocar soldados dentro ali de Roma, nos arredores de Roma, que vão ficar lá até a década de 1870, quando termina a unificação italiana e acontece a unificação alemã, ok? Em 48 é que o Marx e o Engels, observando o que está acontecendo no mundo, vão publicar o Manifesto do Partido Comunista, que é uma obra importante nesta época, neste momento. O Manifesto do Partido Comunista, ele vai falar do papel revolucionário da burguesia, mas vai defender, né, que a revolução rumo à superação do capitalismo tem que ser feita pelos operários. O que deu liga entre esses grupos antagônicos durante as revoluções de 48? Foram os nacionalismos. Os nacionalismos conseguem fazer com que essas pessoas esqueçam temporariamente das suas diferenças. E eu não falei que também houve o quê? Revolução nos estados alemães. Tá? Então, houve uma tentativa de formar um estado separado da Áustria que reunissem todos os pequenos estados alemães, sob a liderança da Prússia. Mas a Prússia não se posiciona para assumir a chefia desse novo governo, apesar do rei da Prússia ter sido convidado, e a Áustria reprime esse movimento, fracassa. E aí pense o seguinte, por que a Prússia não se posiciona? Porque se constituísse um Estado alemão naquele momento, não teria sido segundo o projeto dos prussianos. Unificação italiana e unificação alemã. Dois processos tardios, se a gente leva em consideração que a maioria dos Estados nacionais do Ocidente tinham se formado entre o final do século XIII e o século XVI. Então, nós temos Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Porém, a Itália e a Alemanha, até por conta das intervenções, né, de outros países, da existência do imperador e do papa, terminaram tendo seus processos retardados. A unificação italiana ela foi tentada algumas vezes. Então, nós tivemos, por exemplo, em 1848, uma tentativa séria, né, de tentar estabelecer um Estado italiano, mas eram vários centros, né, vários grupos diferentes tentando fazer a Itália acontecer. Então você tinha os republicanos, você tinha monarquistas, você tinha aqueles que queriam uma unificação em torno do Papa. A unificação italiana ela só vai engrenar mesmo a partir do momento em que nós temos a liderança do reino de Sardenha-Piemonte, que é um reino do norte, e da direção muito segura do ministro Cavour, né, que vai estabelecer relações diplomáticas sólidas com a Inglaterra, com a França, com a Bélgica, com a Holanda, Espanha, Portugal, garantindo o quê? Que não haveria intervenção estrangeira, que não haveria oposição a este projeto. Nós temos também a concessão, né, à Sardenha-Piemonte de empréstimos, a modernização do Estado, construção de ferrovias, modernização da agricultura, constituição de um exército organizado.
Sardenha-Piemonte faz uma aliança com a França, o que vai garantir a vitória em uma guerra com a Áustria, que vai fazer com que boa parte dos territórios austríacos dentro da Itália sejam incorporados ao Reino de Sardenha-Piemonte. Não havia, porém, nenhuma justificativa para uma ação no Reino do Sul. Daí entra em cena Garibaldi, que já tinha participado em 48, 49, 50 da tentativa frustrada de constituição da República Romana. Ele vai entrar no sul da Itália, né, através da Sicília, com vários guerrilheiros e vai conseguir derrubar o rei das duas Sicílias. Derrubada a monarquia do sul, este território do sul se unifica ao território do norte. Garibaldi não consegue um acordo para participar desse governo e ele vai embora. Quem era Garibaldi? Era um revolucionário internacional. Ele era italiano, mas ele participava de qualquer luta que ele considerasse justa e a favor dos seus ideais de liberdade. Então é por isso, por exemplo, que ele vai vir lutar aqui na América do Sul. Ele luta no Uruguai e ele luta no Brasil na Revolução Farroupilha. Tá? Voltando à Itália, faltava ainda um território para terminar o processo de unificação, que era Roma. O Papa resistia, porém, em 1870, com o início da Guerra Franco-Prussiana, as tropas francesas que estavam lá desde 1849, 1850, têm que se retirar. E isso abre caminho para que finalmente Roma possa ser conquistada, porque os estados papais, os estados do Papa já tinham sido em muito diminuídos. O Papa, porém, se declara o quê? Prisioneiro de Roma, prisioneiro do Vaticano, prisioneiro da Itália. Só serão restabelecidas relações diplomáticas regulares entre a Igreja Católica e o novo Estado italiano em 1929, com a negociação de um tratado de São João de Latrão entre Mussolini e o Papa da época. Mas a Itália está unificada já em 1870, com a sua capital em Roma. Processo tardio, portanto. A unificação alemã, ela vai seguir um caminho e um projeto liderado pela Prússia. Então, na Itália foi o Reino de Sardenha-Piemonte, no caso da Alemanha, o Reino da Prússia, que começa, né, a sua caminhada estabelecendo uma comunidade econômica entre os estados alemães e com a adesão de alguns estados que não necessariamente são alemães, como Luxemburgo, tá? Mas o Zollverein, o que é isso? Você acaba com as barreiras tarifárias, alfandegárias, permite o livre comércio dentro daqueles territórios membros. Por conta disso, a Prússia vai ter acesso a matérias-primas e a recursos que não estavam disponíveis no seu território e entra na Segunda Revolução Industrial ao mesmo tempo que a Inglaterra. A Prússia começou a primeira Revolução Industrial muito atrasada, mas a segunda ela começou direitinho, no mesmo passo, ok? E se o primeiro passo é uma unificação, uma comunidade econômica, nós vamos ter também as questões de conquista militar. E aí entra o projeto dos Junker, né, que são a pequena nobreza rural do leste da Prússia. É um grupo que defende um Estado centralizado, defende uma economia capitalista, industrial moderna e querem unificar a Alemanha a partir da Prússia. O mais destacado desses Junkers é o Bismarck, Otto von Bismarck, que vai se tornar chanceler da Prússia e depois primeiro chanceler do Império Alemão Unificado. Teremos guerra com a Dinamarca, em que a Alemanha se junta à Áustria para tomar da Dinamarca alguns territórios, 2 ducados. Depois, os 2 ducados são divididos com a Áustria, mas os prussianos tomam da Áustria o ducado que ficou para eles, o território que tinha ficado para eles. Porque a Áustria estava muito ocupada lutando com os húngaros e lutando na Itália, então os prussianos se aproveitam disso. Depois, os prussianos conseguem fazer uma união com os estados do norte da Alemanha, que são em sua maioria luteranos, mas não conseguem a adesão dos estados do sul, que são em sua maioria católicos. Os Junkers e Bismarck, eles eram anticatólicos, eles tinham uma postura de exclusão, de suspeita em relação aos católicos. E aí nós vamos ter que jogar com o nacionalismo, que a gente já falou que é importante nessa época, estimulando uma agressão francesa. Então, Napoleão III acreditava que tinha um exército melhor que o prussiano, que tinha condições de vencer a Prússia e os seus aliados alemães,
e vai morder a isca, né, de uma série de provocações e de mal-entendidos que vão ser criados nesse momento aí. 1870 1871, Guerra Franco-Prussiana. E aí todos os estados alemães se unem porque os franceses invadiram, né, o seu território. E os franceses serão derrotados. Paris vai ser bombardeada, mas não será destruída, né, vai sofrer um bombardeio. E os franceses se rendem e o Império Alemão é proclamado dentro do Palácio de Versailles. Depois do Império Alemão proclamado, os prussianos, agora melhor dizendo os alemães, né, através de Bismarck, vão criar uma política de alianças que vai ter impacto na Primeira Guerra e que vai tentar excluir a França, isolar a França política e militarmente. Com a guerra, os prussianos vão receber a Alsácia e a Lorena, que são dois territórios franceses, que vão gerar nos franceses, né, um desejo que vai ser politicamente alimentado ao longo de décadas de vingança contra os alemães e de recuperação desses territórios. Isso também tem a ver com a Primeira Guerra. E, com o fim da guerra, Paris não era a capital da França, porque o governo francês, que agora vai ser uma república, estava na cidade de Tours, já que Paris estava cercada pelos alemães. E aí, em Paris, vai acontecer a Comuna de Paris, que vai ser um governo de autogestão feito por operários, por trabalhadores, por soldados, enfim, e que vai durar alguns meses. É a primeira experiência socialista real dentro da Europa. Vai ser reprimida, muita gente vai ser morta, mas a Comuna de Paris, ela é um marco aí dentro desses projetos de poder socialistas e do discurso de que era possível sim fazer e construir uma experiência socialista real. Pessoal, o último ponto da nossa aula é imperialismo e neocolonialismo. Então, a gente já falou da segunda revolução industrial, tá industriais, mas é industrial, né? E a segunda revolução industrial, ela vai produzir mais riqueza, maior necessidade de matéria-prima, de novos mercados e de áreas de reinvestimento. Então, a construção de canais, como o canal de Suez, de grandes ferrovias cortando os Estados Unidos, enfim, e ligando regiões distantes, tudo isso está ligado a esse processo de revolução industrial. Então, com essa necessidade criada pelo capitalismo, né, de matérias-primas, mercados, áreas de reinvestimento, você vai ter um novo impulso de conquista territorial, tá? Por isso, imperialismo e neocolonialismo. Ao mesmo tempo, os discursos científicos da época, né, marcadamente o darwinismo social, que vai defender, né, a competição, que vai defender que existem grupos que são superiores a outros e vai buscar justificativas, por exemplo, na ciência, na medicina, em que você vai ter o desenvolvimento da frenologia, em que através do exame dos crânios você determinava que existiam, primeiro, raças. Esse é um conceito que não é científico para a gente hoje, né? Não existem raças humanas, existe uma só raça humana, de que existiam raças e que os brancos seriam superiores. E como superiores, eles teriam o direito de dominar povos inferiores, de civilizá-los, né? De fazer com que eles pudessem se aproximar o máximo possível, porque igualar não seria possível, porque havia, né, essa condenação à inferioridade que estava marcada nos próprios corpos dessas pessoas, do que seria a sociedade mais civilizada. Então, você tem uma necessidade econômica, você tem um discurso científico racista, que era ciência de fato na época, e você tem também o nacionalismo conduzindo a competição entre as nações. Desse discurso racista vai nascer aquilo que a gente chama de fardo do homem branco. Então, é aquele discurso de que era um dever dos europeus. Os europeus, os norte-americanos também, mas os norte-americanos vão estar sendo norteados pela doutrina do destino manifesto, muito mais do que pelo fardo do homem branco, mas que o fardo do homem branco era essa ideia de que os europeus eles tinham o dever, os homens brancos eles tinham que civilizar os outros povos. Já em 1885, vai se reunir em Berlim uma conferência liderada por Bismarck, que era o chanceler, para a partilha da África. Qual era o objetivo? Regularizar a posse, né, de quem já tinha colônias no continente africano, então portugueses e espanhóis principalmente, britânicos também, né, garantir as regras
da divisão do continente africano. Porque a Alemanha e a Itália tinham se unificado atrasadas, então elas estavam aí em busca de colônias. E a África, nesse momento, ela só era alvo da Europa nas suas beiradinhas, né? Você não tinha uma penetração dos europeus no interior, porque isso depende também de condições científicas, de melhores navios, da construção de ferrovias. Então, a própria penetração no centro da África vai depender aí desse século XIX. Aqui a gente tem, né, dois mapas mostrando os territórios que pertenciam a cada um dos países. Então, você tem ali território britânico, os únicos territórios independentes da África nesse momento, né, e que vão ter, né, seus estados reconhecidos, são a Libéria, que era uma espécie de protetorado dos Estados Unidos, e a Etiópia. Nós vamos ter ali regiões que pertencem à Espanha, à Bélgica, à Alemanha, à Itália, Portugal, França e Inglaterra, ok? Bem, a colônia é governada diretamente, o protetorado tem um governo local, mas com autonomia muito limitada, porque na verdade está sob a dependência, proteção e coerção de de uma nação mais poderosa. Então, por exemplo, o Egito tinha um governo, mas era um protetorado britânico. Vamos lá. Índia, China e Japão, né? Os 3 pontos aí. Na Índia, a Índia ela estava principalmente sob domínio inglês, nesse esquema de protetorados em larga escala, então reinos que eram independentes, mas não eram. Só que quem administrava diretamente a Índia não era o governo britânico, mas a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia de comércio que dividia seus lucros com o governo da Inglaterra. A Guerra dos Cipaios vai ser um grande levante, né, de indianos, que vai questionar o governo da Companhia das Índias Ocidentais. A guerra ela vai ser violenta e, ao final do processo, há a vitória dos ingleses, mas a companhia vai ser dissolvida e o governo vai passar direto para a para a coroa britânica, ok? A China oficialmente vai continuar tendo um governo independente, porém, ela vai ser obrigada, mediante guerra, mediante ameaça, a assinar tratados que são tratados desiguais. Então, com os ingleses, serão 2 guerras, as chamadas Guerras do Ópio, que abrem caminho para que outras nações possam interferir na China também. Então, a China tem seu imperador, mas os grandes senhores, né, de terras, de homens, negociavam muitas vezes direto com essas potências. O governo imperial era obrigado a assinar acordos cedendo territórios, então, assim o Japão fica com Taiwan, assim a Inglaterra consegue Hong Kong, também privilégios para os europeus e norte-americanos também, japoneses, enfim. O Japão tem uma situação diferente, porque o Japão estava fechado ao Ocidente desde o início do século XVII. Então, era o Japão que regulava os seus contatos com o Ocidente. Em certa medida, a China fazia o mesmo, mas no caso do Japão, havia uma proibição tanto de saída quanto de entrada de japoneses, e quem saísse não podia voltar, porque se voltasse seria morto, então uma série de travas. Havia o governo de um líder militar, que era o Shogun, mas o shogunato já estava se enfraquecendo no século XIX. E é aí que entram os americanos, que chegam com seus navios, e os Estados Unidos também estão nesse processo imperialista, e ameaçam bombardear o Japão se não se abrisse para o comércio com os norte-americanos. Haverá abertura, o shogunato está fragilizado, e quem acaba liderando uma reação local, mas uma reação diferente, é o imperador, que até então tinha um poder limitado, não tinha como governar diretamente o país já há muito tempo, né? Ele era um líder simbólico. Mas em torno do imperador se juntam forças que querem modernizar o Japão e querem impedir que o Japão se torne uma nova China, tá? É feita a Revolução Meiji. E nós teremos o Japão passando por um rápido processo de modernização, que alguns autores chamam de modernização defensiva. Então, o Japão se moderniza, se industrializa, faz reformas, né, para conseguir se equiparar ao Ocidente e passa também a agir de forma agressiva em relação a outros países, como a China e como a Coreia, né, se torna também uma potência imperialista.
É um caso de exceção, tá? Voltando à África, né, nós temos a Guerra dos Boeres. Então, a África do Sul, que hoje é a África do Sul, tinha sido primeiro ocupada pelos portugueses, num processo de grandes navegações, mas tinha sido depois tomada pelos holandeses. Os ingleses tomam parte das colônias holandesas, mas havia repúblicas independentes ali. Com a descoberta do ouro e dos diamantes, no final do século XIX, os ingleses eles vão mover uma guerra contra os antigos colonos holandeses, que tinham seus estados independentes, para submeter a região ao seu domínio e ter acesso direto aos diamantes e ao ouro. É uma guerra difícil, é uma guerra que vai ser vencida pelos britânicos, mas como há um grande escândalo sobre o tratamento que foi dispensado aos boers, né, aqueles que moravam ali, os afrikaners, os ingleses vão ter que fazer concessões. Nesse caso, não é uma luta contra populações negras ou populações asiáticas, é uma luta de brancos contra brancos, e ver brancos sofrendo vai tocar no coração dos britânicos e vai fazer com que a situação da África do Sul seja diferente para os brancos de lá, com vantagens para os brancos de lá. Estão lançadas as sementes do regime do apartheid, que vocês vão estudar o ano que vem. E claro, vocês já devem ter percebido que com essa corrida a novas colônias, matérias-primas, etc., mercados, aumentam as tensões entre as potências. E nós estamos caminhando para a Primeira Guerra Mundial, que é um assunto do ano que vem. Então, esta é a nossa aula. Assistam a aula, tirem dúvidas, deixem as dúvidas no fórum. Pessoal do Camil, lembre de assistir a aula de Revolução Francesa. E é isso. Tchau, tchau para vocês.